Fala, Edivar, tudo bom? Todo. Tá me ouvindo? Agora tu tava apanhando aqui, mas apanhando mesmo. Apertei umas teclas aqui que eu não sabia para onde ia, não. Mas agora É, já dedo grande desapanhei. é difícil. É, Mexer no dedo celular. grande é difícil, é. Deixa eu ver o outro aí que tá entrando com a gente para participar conosco. É, Fala, pai. Léo. Ah, Quem é esse cara com esse cabelo? Quem é esse cara com o cabelo arrumado aí? Não sei quem é é você. Miguel, preferido. Miguel mais velho. Ah, tá bom. Fala, Miguel, tudo bem? Você gostou da camisa? Você viu? Schwarzenegger aí. É, Schwarzenegger com comando para matar um injustiçado no Oscar. Ele mata um exército inteiro sozinho, meu amigo. verdade, verdade. É um filme, é um romance, né? É um romance. Tem romance também, que ele tá com uma menina acompanhada nesse filme. É, Tá com você. romance, é romance. É. Ela também mata uns. Ele tá com os, Mata também. ele tá com os 87 anos, mais ou menos, 87. Mas vamos falar do que interessa. Cara, Vamos. o jogo do Sport será na Ilha do Retiro, contra o Vasco. Começar logo começando. A direção acertou? Acertou, Edivar? Deixa eu começar por você. Eu acho que sim. Lugar de jogar é em casa, eu acho, né? É, Eu acho que a arena é um belo estádio, mas não tá num lugar. Eu não morava em Recife, mas quando ela ficou pronta, certo? Eu sei. mas o que eu ouço, ver e vejo as pessoas comentando, a dificuldade de ir e voltar na arena é muito grande, ainda. Pô, você vai no domingo, volta na segunda-feira, tá tudo tranquilo. Faz, sem Por problema. aí, né? Mas, O- veja, o apelo para o jogo ser na arena era tão grande que o presidente do esporte, Yuri Romão, chegou a colocar para a gente. Vai não, viu, Sérgio? Por enquanto não há notícia desse sentido de que vão estar ok, não. Você tem alguma informação desse sentido aí, Guga, de que as cadeiras vão estar disponíveis? Bom, não, a gente entrevistou o Yuri no sábado na CBN. Ele disse que a previsão é no final do ano, né? Nem para a última rodada. Ele nem tem nem expectativa para jogar nessa Série B ainda com essas cadeiras no meio, ainda não. Pois é, Sérgio. E nessa entrevista a qual se referiu o Gustavo Luquezzi, o Yuri Romão dizia que era de 90% de chances a possibilidade do jogo ser realizado na arena. Ele falava 90% de chance do jogo ser na arena. Ele falou bem claramente para a gente. E que por ele o jogo seria na arena, alertou e alegou que seriam de 3 a 4 vezes mais, a receita seria maior de 3 a 4 vezes mais se o jogo fosse realizado na Arena Pernambuco. Então, tudo indicava que ele iria. Aí eu falei, Guga, após o jogo contra o Cruzeiro, na CBN, eu falava o seguinte com os meninos, com o Miguel e com o César Rosati, que a não ser que houvesse um apelo do grupo, que o grupo do esporte, os jogadores do esporte disserem, se tirarem o jogo daqui, a nossa chance cai em 30%, 40%. Aí a direção do esporte ficaria com o jogo na Ilha do Retiro. Porque essa questão do Caldeirão, viu, Edivar, você que não conhece bem a arena, ela tem uma acústica, você conhece bem o Mineirão, né? Ela tem uma acústica muito grande, né? O formato da arena em círculo com a marquise cobrindo Travando o som. travando o som, né? Jogando o som, é como se devolvesse o som para dentro do campo, né? Uhum. Alguns artistas amigos disseram que tem dificuldade em fazer shows na arena porque o som ele bate e volta. Então é como se você tivesse um delay, né? Cantando e ouvindo de volta 2 segundos depois aquilo que você cantou. Então a questão é, se a Ilha do Retiro, com 19.600, que é o máximo que ela pega, ela tem esse símbolo de caldeirão, uma arena com 45 mil, quase 3 vezes mais, né? 2 vezes mais, pelo menos, ela vai ter um efeito de pressão muito grande no adversário. Esse caldeirão não amplia, não, Guga, sendo o jogo realizado na arena? Essa parte da decisão aí ela é complicada, né? Porque eu já fui convencido pelas duas partes. Nem segue em tiroteio. Eu concordo com um, concordo com o outro e acabo Só sem sei que nada bater. sei. Só sei que nada sei. Sei. É. Exato, porque o Yuri, eu entendo que ele é muito racional e ele fala que não pode se dar o luxo de abrir mão de receita. Vamos calcular, pelo menos na última renda do esporte, né? De domingo contra o Cruzeiro. 732 mil. Tirando as taxas aí, vai ficar uns 550 mil, 600 mil no máximo, né?
se for para a Arena, o jogo vai dar perto de 1 milhão. O Passa Yuri disso. falou 3. Passa Eu não disso. sei, Léo. Na ilha, Depende do valor, né? Guga, na ilha, a renda foi de 760, com 19.600. Foi 760 mil. Quer dizer, se você vai para o jogo na Arena, você dobra essa renda. Essa renda vai para quase 2 milhões. Tu entende? Vai quase 2 milhões. Se não aumentar o ingresso. Se mantiver o ingresso, ela vai para quase 2 milhões. É muito E diga uma coisa, foi 20 mil. Qual era a capacidade liberada? 19.600. O público pagante na ilha foi de 19.600, deu uma renda de 760 mil reais. Mas tinha quantos ingressos à venda, considerando o ingresso do visitante? Eles só colocaram essa carga de 19.600. Todos foram vendidos. Todos os ingressos foram vendidos. E eles colocaram 14 mil para o Todos com a Nota, que foram vendidos com antecedência. Deixaram mais 5.600 para serem vendidos na quinta-feira pela manhã. Na sexta, para vocês terem uma ideia, eu fui lá pela manhã e tinham vários torcedores do esporte sem ingresso e estavam desesperados porque não iam ver o jogo. A Globo fez uma pesquisa, o GE fez uma pesquisa, deu 69% dos torcedores querendo que o jogo fosse na ilha. Essa pesquisa deve ter sido feita com alguém que tem uma condição prática para comprar o ingresso, porque os 20 mil torcedores que vão ficar de fora vão ficar chateados, pode ter certeza. E vai aumentar. A busca por esses ingressos vai aumentar, porque nós vamos ter uma partida mais decisiva ainda, né? Contra o Vasco. O torcedor está dizendo aqui, o Daniel Roberto, acho que na hora de pensar em dinheiro, se o nosso gramado for a diferencial do time, vamos focar em ganhar e subir de divisão. Claro que o custo-benefício, viu, Daniel, é muito alto para a gente falar. Você vai trocar uma renda de 1 milhão a mais em troca de um acesso? Claro que não. O Yuri falava para a gente... A discrepância do que o esporte ganha hoje e que ganhará se for para a primeira divisão é enorme. É de 50 milhões a diferença, quase 60 milhões a diferença de uma divisão para outra de receita. Então, claro que ele vai focar. A questão é o quanto o jogo ser na ilha é fator determinante para a vitória. Essa é a questão. Mas eu acho que o Yuri não quer carregar essa culpa se der errado. Porque se ele leva para a Arena e apanha, ou empata, né? Aquela teoria, vai vir a teoria da exatidão, né? Se tivesse ido para a ilha, a gente ganharia de todo jeito. Obviamente. Então, eu sendo Yuri, eu vou decidir agora, vou ficar em cima do mundo. Eu sendo Yuri, eu pagava para ver, não pagava para ver. Eu jogava na ilha, ficava em paz com minha torcida, depois recupera esse milhão perdido aí. Perdido não, né? Que deixou de ganhar, na verdade. Exatamente. Em vez de você chamar de... Tem a questão mística, digamos assim, que o único jogo que o Sport perdeu ele jogou na ilha, né? Não, veja, o Sport perdeu um jogo... Em casa. Jogando em casa. Você tá jogou na Arena. O único jogo na Arena, jogou na Arena. Jogou na Arena. Não, mas ele ganhou do CSA na Arena por 4-0. Ele meteu 4-0 na Arena. Não, mas ele tá falando do único jogo que o Sport perdeu como mandante, foi na Arena. Isso, Foi. Ele Então, ganhou na ilha ele ganhou todos. Ganhou todos os jogos na Ilha do Retiro. Tem essa questão mística também de ter perdido um jogo lá e o torcedor pensar nisso aí, o torcedor é o seguinte, na vitória é a torcida que ganhou, na derrota vão procurar o culpado. Ô, Edivar, e tu acabou de bater o líder na ilha. Se tu trocar é um risco danado, né? Eu realmente, olhando direitinho, eu não mudava também não. 1 milhão deixa que Léo paga. E depois eu pego esse 1 milhão com alguém. Mas esse 1 milhão não vai valer meu sono, não. Mas veja, eu não estou pensando só no dinheiro, gente. A gente está falando aqui como se o dinheiro fosse um fator determinante para a ida para a Arena. Vejam só, eu estou falando na pressão maior dos rubro-negros, de satisfazer a mais 20 mil torcedores que vão ficar de fora do estádio e que iriam para o jogo. E pressão, Léo. A ilha tem muito mais pressão. Não vem com essa coisa de acústica da Arena, não, Léo. A ilha é ilha, é bombonilha, meu amigo. Tu quer botar uma arena de São Lourenço da Mata como caldeirão, tu bota a ilha que é caldeirão, pô. Eu vejo a arena como um a chegada na ilha é diferente, pô. A chegada. Aquele corredor na Abdias ali pulsando é diferente da arena, pô. É totalmente diferente. Primeiro vamos mudar isso aí, porque acabou a moleza dessa história, tá? Porque nós tivemos... Você está travado para a gente aqui, viu, Edivar? Sua imagem está travada para a gente, não sei se você está nos escutando. Caiu
Caiu o Edivaldo. Derrubado. Derrubaram o Edivaldo. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. O problema é o seguinte, viu, Guga? No jogo lá da Ilha do Retiro, domingo passado, nós vimos cenas lamentáveis. Eu estava no corredor ali de cima e eles fazem aquele corredor do lado do Marcelino Lopes, né? A torcida amarela lá do Sport. E daqui a pouco, quando a gente vê, quando eu observei, tinha uns cinegrafistas lá em cima filmando a parte de baixo. Eu disse, o que é que está acontecendo? Corri lá para ver. E vi que estavam brigando os torcedores com eles mesmos. A diferença para o jogo do domingo que vem é a seguinte, e é uma diferença muito séria. A torcida do Sport é parceira da torcida do Cruzeiro. Eles são, sabe, tem esses casamentos, né? Tem esses casamentos. A torcida do Santa gosta da torcida do Vasco, enfim. A do Vasco é inimiga do Sport. A torcida do Vasco ela é inimiga da torcida amarela do Sport. E nós vamos ter domingo muitos problemas para efeito de segurança se não for feito um sistema muito grande. E aí eu já li hoje de que vai ter uma mudança radical. O torcedor não vai poder... Eu passei... Guga, eu tomei um susto. Eu deixei o carro lá perto da Estrada dos Remédios e fui andando para a ilha. Cheguei cedo, cheguei 2 horas da tarde. Quando eu cheguei no portão, de onde saem os carros, por onde saem os carros, não tinha ninguém fechando o portão. O portão estava aberto. Então, sócio, não sócio, quem estivesse passando entrava nas dependências do clube, na Vila Olímpica do Esporte. Então, tinha gato, cachorro, papagaio, estava todo mundo ali. Aí eles fazem aquele corredor para quando o ônibus vem, que antigamente o ônibus entrava lá por trás, né? Já entrava perto dos vestiários, naquele portão, naquela rua paralela à Beira-Rio. Mas não, eles estão deixando que o ônibus venha pela Estrada dos Remédios para entrar por ali, para passar, para que os jogadores tenham a sensação da acolhida, né? Sintam o torcedor. Só que, lá no Marcelino Lopes, estavam desfraldadas bandeiras do Sport e do Cruzeiro. As torcidas são amigas. Domingo que vem é pau. A torcida do Vasco é inimiga da torcida do Sport. Então não vai ter essa coisa mancomunada. O que é que eles estão prometendo? Proibir o acesso por ali. Cada torcedor vai ter o acesso somente por onde o seu ingresso está dizendo, está direcionando para que você vá. Não vai ter esse corredor para o ônibus passar. Uma série de medidas vão ser tomadas porque é um jogo de risco. Não dá para dizer que não é. É um jogo de risco. E essas torcidas, se elas brigam entre si, né, como aconteceu. Você entrou de novo aqui, eu não te chamei, Edivar. Cadê você? Deixa eu ver aqui para você entrar. Tu tá barrando o cara, pô? Deixa eu chamar aqui. Eu chamei para você entrar aqui. Opa, Edivar, seja bem-vindo de volta. Caiu a internet aqui rapidinho. Caiu, voltou. Eu botei no 4G. E o cabo do lado de cá esqueceu que tem que chamar você para você poder entrar. Não, eu estava escutando. Era audiência. Então, a discussão é que na arena, viu, Guga, tem esse ponto favorável. Eu estou aqui, dando uma de advogado do diabo, tá? Estou colocando os prós e os contras de uma situação e de outra. Na arena é mais contornável esse problema para efeito das torcidas, porque você tem a entrada norte, que é uma entrada onde ficam os visitantes, e ela é mais isolada para efeito de contato do lado externo das torcidas. Na ilha, todo caminho dá na venda. Né? Você tem a paralela da Beira-Rio, que entra por um lado, e normalmente a torcida visitante vem por ali, porque ela vem escoltada pela Beira-Rio. Da Beira-Rio ela pega essa rua que é colada, aquele campo de treinamento do Esporte, anexo à Ilha do Retiro, e aí você entra naquele portão do lado do campo e já está praticamente dentro da arquibancada, né? Onde ela vai ficar, que é aquela arquibancada do lado do placar. Vai ser mais fácil isolar o torcedor do Vasco. Nesse caso da Ilha do Retiro, é mais complexo para você. Ela tem que ser isolada. Eu vou lembrar para vocês o que eu lembrei domingo, depois do jogo contra o Cruzeiro. Na final do Sport contra o Corinthians, na Copa do Brasil de 2008, eu cheguei no estádio meio-dia e saí do estádio às 2 horas da manhã, lembrando que o jogo foi à noite. Quando eu cheguei no estádio, eu estava na Rádio Transamérica. Quando eu cheguei no estádio, toca meu telefone, era o pessoal ligando da Transamérica em São Paulo. Estava apresentando o programa Neto comentarista, maluco, e o Washington Oliveto, que é dono de uma agência de publicidade em São Paulo, bem famosa. E os dois conversando, e aí eu entrei no programa, eles me colocaram no ar, ao vivo, estava para o Brasil inteiro, e perguntaram, o Neto perguntou, Léo, nós vamos ter aí 90% dos corintianos, né? 90% vão ser torcedores do Corinthians aí na ilha, né?
Aí eu olhei para o telefone, né? Eu falei, como é que é, né? Repete aí. Não, porque a dúvida aqui em São Paulo é se serão 80% ou 90% do estádio se será do Corinthians, se serão 80% ou 90% dos corintianos. Eu falei, Neto, Washington, vão estar presentes na Ilha do Retiro 10% de corintianos. 10%. Será uma curvinha que existirá entre o placar e a arquibancada frontal. Aquela curvinha vai ter 10% do estádio destinado aos corintianos. E tem mais, que eles venham quietinhos, que venham em missão de paz, porque eles serão escoltados. Se eles fizerem besteira e provocarem briga, vai ter porrada, vai ter sarrafo da polícia. Eles vão entrar, vão ficar ali, vão assistir ao jogo, se forem campeões vão ficar esperando até o final, se não vão sair mais cedo e vão ficar quietinhos. E foi o que aconteceu no jogo de noite. Os corintianos chegaram escoltados, eles vieram com um cordão policial ao redor dos torcedores do Corinthians, entraram, sentaram, viram o jogo, saíram, porque o Sport foi campeão, eles saíram mais cedo, e ficou a torcida do Sport lá comemorando o título de campeão da Copa do Brasil. É isso que vai acontecer com o Vasco, Luquezzi. Há um risco no ar. O risco aí dessa briga aí, eu acho que é na parte interna aí, né, como você falou, deve ser reforçado a segurança, deve ter isso, mas essa avenida aí para a chegada dos jogadores vai ter. Aí vai ter, tomara que não tenha nenhuma agressão aos jogadores do Vasco, né, mas invariavelmente eles vão ter que passar ou pela Abdias ou por trás ali na Beira-Rio, quem vem ali do Joana Bezerra. Então, assim, tomara que tenha uma recepção calorosa do Sport sem violência, mas eu acho que muda muito essa coisa da chegada, da recepção. Eu acho a ilha, apesar de você falar aí da acústica, eu acho tudo diferente. O cara já tá ali no vestiário, já sabe toda a coisa, sente aquela coisa do pulsar. Eu acho que é mais gente até que gosta de jogar. O Wagner Love falou isso, né? É diferente na ilha. Tá? Obviamente que ele não acho que não votou, né, nessa coisa. Teve a reunião ontem, foi decidido. Mas, enfim, eu acho que essa parte do dinheiro, como não é tão grande, quer dizer, a diferença é danada, né? Mas eu acho que a parte técnica eu acho que vai fazer mais diferença. Então, acho que é acertada a decisão. Certeza que o Yuri queria levar para a Arena, mas ele pensou com o coração um pouquinho. Já que o Yuri é tão razão, eu acho que agora ele pensou com o coração um pouco. Ô, Edivar, aí é como se nada tivesse acontecido a derrota do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tinha perdido nenhuma partida. Rapaz, nesse retorno, e parece que nada aconteceu, aí não teve repercussão nenhuma. Eu não vi nem. Assim, os atleticanos estão muito. Quando um dos grandes perde, você ouve a torcida adversária, certo? Mas como os atleticanos estão muito preocupados com o próprio Atlético, então não estão nem aí pro Cruzeiro também, né? Já que o Cruzeiro já alcançou o que queria esse ano, digamos assim, certo? Então, a noite foi bem tranquila, não teve nenhuma gritaria, nem fogos ou qualquer outra coisa, porque, como a gente comentou mesmo, pro Cruzeiro não valia tanta coisa, né? Valia pro técnico, eu vi o técnico do Cruzeiro bem estressado, certo? Ele ficou tão pé da vida que ele, quando aliás, deixa eu pedir desculpas aqui ao internauta que assistiu a gente, que ouviu a gente no domingo passado. Foi passada a informação de que foi o Giovani Jesus quem perdeu a bola. Não foi o William Oliveira. Quem perde a bola no gol marcado por Labandeira é o William Oliveira, que vai tentar o domínio de bola na frente do banco do Cruzeiro. Ele tenta dominar a bola, perde, essa bola quica, engana, e o Labandeira é muito esperto, porque ele sai levando a bola em direção à área com a dosagem certa de não adiantar muito, porque daria para o Rafael Cabral se adiantar e pegar a bola, e ao mesmo tempo se distanciar do William Oliveira a ponto de ele não conseguir chegar junto, porque o William mataria a jogada se conseguisse chegar no Labandeira antes da linha de grande área. Quando ele chega na linha de grande área, que ele vê que já está protegido pelas linhas da grande área, quem dizia muito isso era o técnico Carlos Alberto Silva. Ele falava para mim, ele dizia, entra na área, Magão. Entrou na área, meu amigo, fica tranquilo que a área é tua, porque o cara vai pensar duas vezes em te derrubar lá dentro. E ele tá certo, foi o que aconteceu com o Labandeira. Quando ele entrou na área, ele dá um tapa pro lado, para tirar do goleiro. Não sei se você lembra, Luquete, no primeiro tempo, tem uma bola do Juba, que ele toca no Labandeira, e o Labandeira entra praticamente do mesmo jeito. Ele entra na cara do goleiro. Só que quando ele toca, o Rafael Cabral consegue levantar o braço direito e faz a defesa, e evita o gol. Aí nessa, o Labandeira já, gato vacinado, gato escaldado, tem medo de água fria, quando ele viu que vinha outra vez o Rafael Cabral, ele já deu a tapa pro lado.
para tentar evitar essa zona de aproximação dele, e aí toca por baixo e faz o gol do Sport. Mas... porque no primeiro tempo ele nem levantou a cabeça, Léo. Ele ali correu tanto de cabeça baixa, chutou do jeito que dava. Agora, se você reparar no pequeno detalhe ali desse gol do Labandeira, ele dá uma trombadinha no William Oliveira antes da bola chegar. E ali, eu não estou nem tentando defender o William, porque a dominada dele tentou solar a bola, né, chapar a bola, abafar a bola, mas o Labandeira dá uma trombadinha nele que pode ter tirado um pouco do foco do William na bola. Pode, sem dúvida alguma, pode ter tirado sim. Pode ter tirado, não, tirou. Faz com que ele dá uma balançadinha para o lado e aí no que foi já era. A bola já estava na frente. O Joaquim Lins aqui está falando com você, Léo. Grande amigo meu, Joaquim. Kiko, grande abraço. Eu vou obrigar o Léo a ler essa mensagem porque eu sei que é importante para você. É porque quando eu fui acionar o Edivar de volta, eu apanho pra caramba desse negócio. Quando eu fui acionar para o Edivar voltar, parou ali, ficou parado ali. Deixa eu ver aqui, o João Lucas está dizendo, Labandeira é muito bom nesse detalhe. Rogério era um jogador desse estilo, mas ele joga muito cabeça baixa. O Rogério que ele está se referindo é aquele Rogério que passou pelo Náutico, passou pelo Sport, foi de São Paulo, né? É ele que deve estar se referindo. Aqui... O Joaquim está um pouquinho para trás. Cadê o Joaquim? Está mais embaixo? Um pouquinho para cima. Foi antes um pouquinho do João. Deixa eu procurar aqui o Joaquim. Oi, Joaquim. Lembra do DR Joaquim Barreto? Lembro, claro que eu lembro. Médico do Náutico nos anos 90, era meu pai. Lembro de você no Pipinão jogando bola. Grande abraço, Guga. Parabéns pelo sucesso profissional. Abraço. Ah, Joaquim, pô, teu pai é uma figuraça, cara. Demais. Gostava muito do doutor Joaquim Barreto. Demais. Coitado de Kiko vendo você jogar bola, né, meu amigo? Pensando nisso mesmo. Não é que eu queira me gambar, entendeu? Não é que eu queira me gambar. Mas quem viu fala assim, ô Léo, como esse Léo Vandovski lembra você, entendeu? Eu fico sem entender, às vezes. Eu fico sem entender. Esse Léo Vandovski lembra você jogando. Eu não entendo, não vejo nenhuma relação, para ser sincero, entre nós dois. Não consigo ver entre nós dois, não. Aqui o João Lucas está dizendo ele mesmo, ele está se referindo aqui ao... falava que o Rogério era o Neymar do Nordeste. Nossa, mas erraram feio. O que está acabando com o Juba, caiu muito seu futebol, melhorou um pouco quando ele foi recuado para a lateral. Cara... são muito exigentes com o Juba, né? A torcida pega muito no pé do Juba, porque o Juba erra um passo. Ele fez uma jogada do primeiro tempo. Não, mas Juba descalibrou, Léo. Eu não estou dizendo nem na parte tática, mas Juba descalibrou o pé. Não está acertando uma bicuda sequer. Ele meteu a bola no ângulo que o goleiro foi lá e defendeu. Você esqueceu? Ele dá uma chapada, aquela que o Love fura. A bola vem da direita, o Love dá uma furada na bola, ela passa e o Juba dá de chapa. E o goleiro vai lá no ângulo direito e joga para escanteio. Foi o Juba. Quem dá o passe para esse lance que a gente falou do Labandeira, que ele vai em direção ao gol no primeiro tempo e perde o gol, foi o Juba. Quem faz o lançamento para o Labandeira ganhar com esse toquinho de ombro aí e fazer o segundo, terceiro lançamento. Vê que babão. Lançamento. Vê o cara quando quer babar, vê se quando quer defender a tese dele furada. O cara dá um chutão pra frente, toda pro zagueiro a bola. O zagueiro faz grande lançamento de chute. Cidadão, quando você vai dar chutão, você dá chutão de chapa, você dá chutão de pé de pé. De chapa. Eu dou com classe. De chapa, chutão de chapa. Tu não já viu o Mauro Galvão dizendo, dá um bico, Mauro Galvão, onde é o bico? Eu não sei onde é o bico, eu dou chutão de chapa também, amigo. Bom, então você tá comparando o Juba com um grande jogador que é o Mauro Galvão, então já botou... Aí, Daniel Roberto, leva defensor de jogador, kkkk, boa, Daniel. Não é que eu queira ser, não é que eu seja corporativista, entendeu? Não é que eu seja corporativista, entendeu? O João Cunha está usando a palavra aqui, dizendo o quê, João? Em medo do Sport ganhando, ainda tem que torcer para o futuro tropeço do Vasco no rei do campeonato. Esquece isso. Esquece isso. Se o Sport ganhar do Vasco, o Vasco vai tropeçar. Você quer ver uma matemática interessante para a gente analisar? O Vasco tem 55, confere. O Bahia tem 56, um ponto a mais. Isso. O Sport tem 52. O Criciúma tem 49. O Criciúma vai jogar domingo com o Ituano, lá em Santa Catarina. Se o Criciúma vencer o Ituano em casa, ou seja, na casa dele, Criciúma, ele vai chegar a 52 pontos. Se ele fizer 52 pontos, ele fica 3 pontos atrás do Vasco, o Vasco perdendo para o Sport. E o próximo jogo do Vasco na competição, depois do jogo contra o Sport, é contra o Criciúma. Então,
O Vasco vai jogar com o Sport para evitar que o Sport chegue nos 55. Depois o Vasco joga com o Criciúma para evitar que o Criciúma chegue nos 45. Aliás, nos 55, que os dois cheguem nos 55 pontos. E do outro lado, como cara de quem não quer nada, e por isso que eu vou brigar com o seu Luquezzi agora, o Bahia... Edivar, fique do meu lado, viu, Edivar, por favor. O Bahia vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, tá? Ô, grande Erizinho, o Eri Santos está entrando aqui com a gente. Bem-vindo, Eri. Eri, participa com a gente, Eri. Acena aí para você entrar com a gente aqui. Pede para participar aqui que eu te chamo para a gente bater um papo. Faz tempo que eu não falo com você, nosso querido amigo Eri Santos. Pode ser o quem vem lá de hoje, o Eri Santos. Acena aí, Ari, para a gente chamar você para você entrar com a gente aqui. Então o Bahia vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Se o Grêmio perde, se o Bahia perde para o Grêmio, que é normal, o que deverá acontecer, nós teremos... cadê Ari? Eri Santos. Acenei para você, Eri, para você dar um toque para entrar aqui. Abraço para você. Não quero abraço, não. Quero que você entre aqui com a gente. E não mande kkkk, não. Não mande kkkk, não. Quero que você entre aqui com a gente. A não ser que você esteja feio. A não ser que você esteja com a roupa mal feita. Tá não. Normalmente você anda de smoking, né? Você anda de smoking. Então, por isso que eu estou chamando. Vê só. Nós podemos ter o Bahia com 56, o Sport e o Vasco com 56. Ele está na reunião, está dizendo aqui, viu, alerta, não consegue entrar agora. Grande abraço, Eri. O Sport vai ficar com 56 com o Vasco, com 55. O Bahia com 56 e o Criciúma podendo chegar também a 55. Olha só que angu de caroço, amigão. Nós podemos ter esse cenário no próximo domingo. O Bahia ficando nos 56, o Sport chegando nos 55 com o Vasco e o Criciúma avisando para o Vasco. Próxima vez sou eu. Se você vacilar lá em São Januário, eu ganho os 3 pontos e vou para 55 também. Esse final de campeonato são 6-7. Se a gente incluir o Londrina joga contra o CSA em Maceió. Londrina já era, meu. Tira o Londrina aí. Não. Já era não, porque tem um adversário direto que é o Sport. Se o Sport ganha do Vasco e o Londrina ganha do CSA, o Londrina está vivo. Essa coisa de estar em nono, como ele está hoje, você dá um pulo de nono até quinto. Não, tá rapidinho. Muito já. Já que você falou a palavra matemática. Sim. Certo? Como é que tá hoje? Como é que tá o percentual? Hoje? O Sport caiu de percentual. Porque o Vasco subiu muito. O Vasco já tem 70% de chance de subir. Tanto no chance de gol quanto no Infobola. Certo? O Sport caiu de 21, foi? O Sport caiu. Ele tinha no chance de gol, principalmente, ele estava com 21, se eu não me engano, e hoje ele está com 19. Ele tem menos chance. O Sport caiu de chance. Caiu de chance. Vai, advogado dos casos perdidos. Defende aí, Luquezzi. Vai, Luquezzi. Eu fazendo conjecturas aí muito contra o que está acontecendo nos jogos, né? Então, essa briga que Léo comprou. Essa briga que Léo comprou com esses sites é a briga mais furada que eu já vi na minha vida. Eu vou ganhar. Porque, veja, o site ele acerta, vamos dizer, dos 4 que sobem, dos 4 que descem, ele acerta 7. Aí Léo faz, tá vendo? Meu amigo, ele não cravou, não. Ele não cravou, não. Projeção, vai dentro. Isso aí é na lógica. Não preciso de site para saber disso, não. Eu tô vendo quem tá na frente, eu tô apontando quem vai chegar. Então, aliás, esquece o danado do site, Não esqueço, porque ele induz. Ele induz. Tem um pessoal aí que participou com a gente, vocês devem saber. Vocês devem acompanhar. O Eduardo, eu sei que acompanha o tempo inteiro. A gente é sócio aqui nas nossas redes sociais. Os caras cravaram do Google, acho que na 16ª, 17ª rodada, os caras passavam mensagem pra gente dizendo assim, acabou, gente. Acabou, são esses 4 aí. Ninguém vai mexer nesses 4, não. Isso, há mais de 20 rodadas que os caras estão dizendo isso, pô. E eu falando, não é bem assim, não. Que caras? Os torcedores compraram essa ideia dos sites e começaram a dizer que ninguém tirava a posição mais de Bahia e de Vasco, não, que eles iam subir de todo jeito. Qual foi o site que disse tu tá um lançador de fake news? Tá os caras, os sites, que site disse? Eu entrevistei Tristão Garcia, não é cravar, não. É o percentual lá em cima, é como ele está dizendo, Edvar está dizendo agora, o Vasco tem 70, o Vasco tem um jogo a mais, tem 3 pontos a mais que o Sport. Vai jogar com o Sport aqui, vai perder para o Sport vai ficar com o mesmo número de pontos, aí o Vasco tem 70%, o Sport tem 19%.
Me explica isso aí, bicho. Que eu tô ficando maluco. Eu tô maluco, eu tô maluco. É porque pro esporte ainda tomar a vaga do esporte, certo? O esporte precisa dar goleada em umas pessoas aí, se o Vasco... se mesmo que o Vasco perca, né? Não. O Vasco vai ter 3 jogos para perder 1 ponto. O Vasco tem mais 3 jogos para perder 1 ponto. E o esporte não vai perder nenhum ponto, vai ganhar tudo. Não sei. Esse cálculo de Léo tá retado. Vamos lá. Vamos tirar da equação Sport e Vasco, certo? Vamos supor, o Sport ganhou do Vasco. Vamos tirar da equação. O Vasco vai pegar nessa sequência agora o 5º, o 6º, o 7º e 8º lugares. O Vasco pega 5º, que é o Sport, 6º, 7º e 8º. São os adversários do Vasco. Tu tá botando Londrina na briga? Escuta, Guga. Não estou falando de site mais não, estou falando de lógica. Estou falando de tendência. Não, eu tô falando do Londrina, que você botou na briga. O Londrina tá 8 pontos do Vasco. Tá fora. São os adversários de cima que não tem mais chance de subir, porque não vão ter mais chance. Depois do jogo Sport e Vasco, os outros vão morrer. Não vão morrer, não. O Criciúma tá vivo. O Criciúma, se ganhar do Ituano, o Criciúma, se ganhar do Vasco, empata com o Vasco, gente. Mas o Criciúma ganhar do Ituano é mesmo do Vasco ganhar do Sport. Não vai ganhar. Não, o jogo é lá em Criciúma. Esse o Ituano tá muito melhor. Não tá não. E outra coisa. Vamos lá. Vamos supor que você esteja certo, Edivar. O que é que acontece na última rodada? Qual é o jogo da última rodada? Quem tá lá embaixo, que é quem o Sport vai jogar, né? Estão brigando para não ser rebaixado. Não, peraí. Vamos inverter a ordem das coisas. Vamos por partes. Como diria meu amigo Jack. Vamos por partes. Jack Estripador. Veja bem. O Ituano e o Criciúma vão se enfrentar. Se o Criciúma vence o Ituano, o Criciúma está no pau direto com o Vasco. Porque ele vai para 52, o Vasco perdendo fica com 55. Se o Ituano vence, Ituano, fica na briga para pegar o Vasco na última rodada. O último adversário do Vasco é o Ituano. Então, se morrer o bicho pega, se ficar o bicho come. A não ser que haja um empate. Se houver um empate entre Criciúma e Ituano, os dois morrem abraçados. Praticamente morrem abraçados. E se tiver um vencedor, um deles morre também. Mas o outro fica vivo. E esse outro enfrenta o Vasco. Mas esse outro enfrenta o Vasco. Os dois vão. Veja. O Criciúma vai enfrentar o Vasco na rodada seguinte, o jogo do Sport. E o Ituano enfrenta o Vasco na última rodada. É isso que eu quero que vocês entendam. Ou seja, então, o Vasco enfrenta quinta, sexta, sétima e oitava. O Sport vai enfrentar o 8º, vai enfrentar o 18º, vai enfrentar o 13º. São os adversários do Sport. E os 2 últimos jogos, o Sport vai enfrentar 2 times que são fracos tecnicamente. Embora o Vila Nova tenha crescido muito, eles são fracos tecnicamente, são Operário e Vila Nova. Então eu não estou achando esse caminho do Vasco mais fácil do que o caminho do Sport, não. Podem falar 2 horas. Não, mas é porque tem o seguinte, tem um lado interessante aí, que eu acho que é o que o Edivar estava querendo colocar. O Sport, ele pega alguns adversários lá atrás, que você tem certeza que vão até o final brigando por alguma coisa, ou quase certeza. O Vasco, ele pega alguns adversários concorrentes diretos hoje. Só que esses times podem chegar na próxima rodada praticamente fora. Então vão jogar meio que por tabela. Vão jogar meio sem... Então, talvez seja mais perigoso para o Sport pegar esses adversários lá de trás do que pegar quem não quer mais nada com a vida. O Sport tem uma dualidade aí. Ele tem que torcer para os concorrentes se manterem vivos, não ultrapassar o Sport, obviamente, mas para o concorrente direto dele, que vão ser os concorrentes do Vasco, vão enfrentar o Vasco ainda, ficarem vivos até o final. Porque tu imagina o Ituano sem mais nada para lutar na última rodada, os caras vão dar férias, pô. Não vão pegar o Vasco com a cerveja na mão. Ó, Fernanda Durão comprando tua ideia aí, ó. Fernandinha, linda, maravilhosa. Não vá na onda de Gustavo Kess. Boa, Fernandinha. Fernanda está dizendo aqui, é esses que eu tenho medo, esses fracos, os times daqui adoram perder para times que não estão bem. Não, mas ela está chamando de levanta de defunto. Ela está chamando de levanta de defunto. Por falar em defunto, não posso perder a levantada do Fernandinha. Por falar em defunto, amanhã o defunto vai estar aqui com a gente. Que beleza! Amanhã tem o defunto aqui, Edeval Barros, mais velho, mais acabado. Foi aniversário dele domingo. Que beleza! Vamos emendar os bigodes com a Edeval amanhã. O bicho vai pegar aqui na live, pode ter certeza. Mas voltando a Fernandinha. Tem mais carinho aqui do nosso torcedor, que eu estou gostando do carinho com o Léo. Léo, se minha mãe fosse uma porca, eu seria um porco. Oh, como é que é o nome? Em alguns gibis é prático, né? Prático o nome daquele 3 pouquinhos, né? Prático o nome dele. Prático, bem-vindo aqui para essa galera. O Murilo Nogueira, meu cunhado. Peraí, tem respeito ao meu cunhado aí. Respeito ao meu cunhado, tem que ter respeito ao irmão da minha mulher. Tá dizendo aqui, ó, Vila Nova vai dar a classificação de novo ao Sport. Déjà vu, Murilo. Eu vi esse filme em 2011, entendeu? Debaixo de chuva, Bruno Mineiro, ó.
Tá, entendeu? Bola Como é o no fundo. biquinho? Como é o biquinho? Déjà vu, déjà vu. E o Náutico vai Cena subir? lamentável. O Déjà Náutico vai vu. subir? Hein? O Náutico vai subir, Léo? O Náutico vai subir? É, da C para B, né? Porque na C ele já tá, né? Peraí, vamos parar, pessoal. Não cai ainda, não cai. Ele tem O Náutico dá no Novo, 2,3% de chance de subir. o Náutico dá no Novo Horizontino, a diferença cai para 4. O CSA perde, entendeu? Fica quietinho lá parado. Aqui o José Rodrigo, o José Rodrigo pergunta aqui, cadê a Derval? É amanhã, o Coveiro vai estar aqui amanhã, Joaquim. Isso vai estar aqui, entendeu? Fica tranquilo em relação a isso aí. Mas o Náutico ainda tem uma remotíssima chance, não acredito não. Mas, e o João Lucas está dizendo aqui que vai ser o Wagner Love, o gol que o Bruno Mineiro fez lá contra o Vila Nova. Rapaz, se o Sport chegar nesse último jogo contra o Vila Nova, com chance de se classificar, vai haver outra caravana daquela. Tu lembra, Gustavo? A quantidade de gente que saiu daqui de Recife para ir para esse jogo. E a quantidade de gente que foi para o jogo, não, foi nadar, né? Foi o pessoal que foi fazer natação no Serra Dourada, né? Foi um dilúvio caiu naquele dia lá. O Bruno foi, o Júnior foi, os dois estavam lá no Serra Dourada, foram assistir ao jogo e os dois estavam presentes lá naquela vitória do Sport por 1-0. Tem gente. A diferença, o Vila naquele jogo, Léo, para pouca gente que lembra, estava rebaixado, foi com o time sub-23 para aquele jogo, só tinha um titular no time. Mas também quando chegar nesse jogo contra o Sport, o Vila já está no Feliz 2023. Já não cai Pode mais ser. e já não tem mais Pode problema. ser. Vai estar no Feliz 2023. E há quem diga, né, que jogadores entram de férias mais cedo para voltar mais cedo. Tem sempre essa coisa do. Não tem nada a ver com você. Se você não teve competência para ganhar seus pontos, é problema seu. Eu vou cuidar da minha logística aqui. Então, se eu tiver que dar férias mais cedo para o meu elenco, para ele voltar mais cedo, eu vou dar. Tem gente que pensa assim, tem ano gente de que age Copa do assim. Mundo, pô. Ano de Copa do Mundo, o cara vai querer voltar mais cedo para casa para programar o churra para a Copa, né? Vai pedir liberação do clube mais cedo. Tem delivery não, é? Tem que pedir o chopp presencialmente, é? Acho que sim. Bom, mas o torcedor está perguntando aqui se. Bom, o Si tem que jogar. Ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra. Então o Si vai jogar. Não tem jeito. Ou o Vasco ganha do Sport ou o Sport ganha do Vasco. Nós estamos computando aqui a possibilidade do Sport ganhar do Vasco, já que a gente começou a live falando exatamente desse confronto entre Sport e Vasco. Ô Luquez, deixa eu fazer uma pergunta agora para você responder, Edivar também. Deixa eu começar por Edivar. Edivar, tu tem o elenco do Vasco, tá? Tá aqui o elenco do Vasco, o Nenê e companhia. Tu tem esse elenco do Sport hoje. Tu é o treinador de futebol. Tu não tá falando para mim, para a torcida do Vasco, para a torcida do Sport, não, nem para. Não, você tá falando pro seu travesseiro. Pro seu travesseiro, você diz que quer o elenco do Sport ou diz que quer o elenco do Vasco? Qual dos dois você quer? Ah, rapaz, pra mim, os dois são fracos. Esse tricolor é brincadeira, galera. É brincadeira. Ele puxa pra baixo. Deixa a gente puxar pra cima, miserável. Não fica puxando o Sport lá pra baixo, não. É muito inconstante, todos dois. O do Vasco, então, é uma coisa impressionante, porque tem uma torcida muito forte que está presente lá em São Januário sempre, certo? E deu umas derrapadas durante o campeonato, principalmente agora no começo do segundo turno, ele deu uma derrapadazinha feia, né? Podia estar bem mais tranquilo, já classificado, tranquilo, e deixou escapar isso aí. Se tem alguém ainda correndo risco, para mim é o Vasco. Bahia e Grêmio já estão tranquilos. Bahia não. Bahia não tá tranquilo. Bahia também. Bahia vai pegar o Grêmio agora, vai perder, vai ficar pertinho ali. O Grêmio já tá tranquilo. E o Grêmio também tá inquieto. Não, o Grêmio para classificar ele precisa ganhar. Ele vai ter que ganhar. Não é esse jogo que ele vai se abrir para ganhar, não. É o quê? Tu vai ver o que vai acontecer não vai correr o risco de ir em cima do Bahia só, não. Eu tô doido para apostar. Mesmo em Minas Gerais. Vamos lá vamos marcar. Eu tinha um restaurante aí em BH que eu achava fantástico, cara. Lá em casa. Acho que lá em casa é em Belém do Pará. É um restaurante de comida mineira que parece uma fazenda, Edivar. Ele lembra uma fazenda, ele é todo parece uma fazenda, tem o Chapuri, certo? Que é na Pampulha. Tem um outro junto, esqueci o nome, mas não é lá em casa, não. Lá em casa, eu tô em casa. Fiz muito Cooper ali na Pampulha, muito Cooper, passando naquela igrejinha que ele não é na beira da lagoa, não. Ele é em cima, certo? Mas assim, ele é bem grande, tem um negócio de cavalo, tal, perto também.
Não, eu acho que ele é perto do Minas, eu acho que ele é perto do Minas Tênis Clube. Se a memória não me trai, é perto do Minas. É um restaurante que você entra, ele é todo rústico, todo de madeira, lembra uma fazenda mesmo. Tem um richô de tutua mineira, couve, nossa, é uma delícia. Mas eu tô querendo ganhar a aposta, eu tô querendo ganhar almoço, entendeu? Eu vou em BH nos próximos meses aí, eu vou dar uma passada em BH e aí vou almoçar por conta do nosso querido Edivar. Bora apostar, Edivar? Eu aposto no fim de semana que vem que dá Sport e dá Grêmio. Você é Vasco e Bahia, fechou? Não, eu só torço pelo Santa Cruz, velho. O resto eu torço contra. Por isso você prefere o time do Sport ou do Grêmio? Nenhum dos dois. Eu prefiro o time do Santa. Ô Luquezzi, você que foi atleta de maratona, quando você faz uma corrida de 800 metros com barreiras, você tem... Você tirou o som agora. Cara, melhorou agora. Não é porque estavam tocando para mim, estavam ligando para mim. Eu falei para Paola Oliveira não ligar para mim na hora das lives. Ô, Paola, não liga para mim na hora das lives, por favor, porque atrapalha. Depois você me liga, não tem problema. Ela está querendo o meu contato. Não passe o meu contato, já disse. Não vou passar pro irmão dela. Ela está querendo o teu contato pro irmão dela, mas eu não vou passar, não, fica tranquilo. A história é a seguinte: quando você vai fazer uma corrida de 800 metros, não tem aquele animalzinho bonitinho que dá nome a um dos corredores? Como é que é aquele roedorzinho? Como é que é o nome? Aquele bem bonitinho da Páscoa. Como é que é o nome daquilo ali? Coelhinho. Coelho, muito bem, coelho. O coelho é aquele na corrida de longa distância que ele dá um pique para confundir os caras que estão competindo. Os caras darem um pouco mais do que podem, porque quando eles saem do limite deles, eles chegam na reta final caindo de produção. Essa é a função do coelho. É tumultuar a cabeça de quem está correndo. Seu Vasco e seu Bahia, cuidado com a vida. Porque eles chegaram na reta final do campeonato, assim, ó o gráfico, ó o gráfico deles. Tu entendeu? E o Sport está chegando assim, ó. O Sport vem de 3 vitórias seguidas. E o Vasco está vindo assim, e o Bahia está vindo assim. Se eles não se cuidarem, essa previsão lá atrás, que vocês foram aí muito por causa desses sites de previsão, e que esse site de previsão está dizendo aí que o Sport tem 19% e o Vasco tem 70%, sendo que se o Sport ganhar do Vasco vai para o mesmo número de pontos, você não consegue entender isso. Esses dois podem ser coelhos, podem virar coelhos, podem decair, podem embicar na reta final. Crava os dois, Luquezzi? Então, por exemplo, o Vasco tem mais chance de não subir do que o Sport de subir. Repita! O Vasco tem mais chances de não subir Peraí. Antes de você falar, peraí. Ô, galera, liga pro Tristão Garcia e manda ele escutar o que ele vai dizer agora, tá? Avisa o pessoal do Chance. Avisa o pessoal do Chance ligou. Ele tá dizendo isso ou não? Ele tá dizendo que o Sport tem 19% e o Vasco tem 70%, pô. Como é que ele tá dizendo isso? O Tristão Garcia diz que o Vasco tem 74% de chance de subir. Então ele tem 26% de chance de não subir. Sim, o Sport tem 70%. O Sport tem 70% de chance de não subir, na opinião dele. O que é que eu disse? Eu disse que o Vasco tem mais chance de não subir do que o Sport de subir. Certo, perfeito. Eu estou dando esse recado lá pro Tristão. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo que o Vasco tem 70% de chance de subir. Ele está dizendo o contrário. Não, ele está dizendo que tem 26% de chance de não subir também. Sim, mas está dizendo que tem 70% de chance de subir. Então ele está acreditando que... Pô, eu estou ficando doido. 70% não é mais que 26%, não? Então, se 76% ele está acreditando que o Vasco vai subir. Inclusive, esse papo devia estar sendo na Tamarineira, porque tá um papo de doido da porra, mano. A matemática diz que o Vasco tem 74% de chance de subir e 26% de não subir. E você está dizendo o quê? Esse 26% é maior do que o do Sport de subir. É só um jeito de ler. Tinha um diretor meu lá na empresa que dizia: os números não mentem, basta espremer e que eles contam a verdade. Eu falei isso aqui. Você falou isso aqui, é verdade. Eu estou espremendo e não consigo achar a verdade. Já espremi, dei 3 copos de suco desse tamanho assim que eu espremi aqui. Ó, pra você ver, eu só li o número ao contrário, ou seja, é o mesmo número, está no mesmo lugar e pareceu tão diferente para você. Não, você falou uma coisa bem inteligente. Você falou: o Vasco tem mais chance de não subir do que o Sport de subir. Então, se você está dizendo... É nisso que eu estou confiando para apostar. Mas ele não está afirmando que o Vasco vai subir. Ele está dizendo que o Vasco tem mais chances que o Sport de subir. É diferente. Sim. Não tem um vai, não.
Pronto, eu quero saber o que ele vai dizer se o Sport ganhar do Vasco. Aí eu quero saber Ele vai qual vai dizer ser a que- matemática dele. A matemática dele foi que o problema é se chegar. Não gagueja, Edivar, não gagueja, Edivar, não gagueje. Não, o problema é se chegar lá para ele, por exemplo, vou dizer uma diferença entre os dois. O Tristão Garcia está dizendo que o CRB tem 0% de chance de subir. Zero. Certo? Mas o chance de gol diz que o CRB tem 0,03 chance de subir. Aí, se o CRB subir, um errou e outro acertou. Aí a matemática de um errou. Aí só aqui é a possibilidade de errar. Se alguém diz não vai subir, e subiu, porque ele tem um bocado aqui que ele diz não vai subir. Certo? Se o cara, por alguma conta, ainda subir, certo? Então tem diferença de um para o outro. Só a matemática é estatística, não é matemática precisa, tá? Não é 1 mais 1 igual a 2. Daqui a pouco. Eu acho que Tico e Teco desmaiaram aí de Léo, que ele tá parado. Acho, né? Alguém reinicia a cabeça de Léo aí. Tá aqui o PH Ótica, tá dizendo aqui, só que os números, a matemática muda a cada rodada, esse é o problema. Aí a gente vai ficando Mas acho que muda, os resultados do jogo mudam toda rodada. Daqui a pouco eles vão dizer assim, o Sport tem 20% de chance de subir com a variação de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Só falta colocar isso aí. Vamos dizer. Mais adiante aí. Ele tem só 25% de chance de subir, mas com a variação de 50% a mais ou 50% a menos. Eu vou dizer, em algum momento desse campeonato, o Náutico já teve grande chance de subir, tá? Já, lá tá. O Sport passou no começo do campeonato. No começo do campeonato, o Sport passou quantas rodadas dentro do G4, Então, Guga? isso aqui é um retrato do que está acontecendo, não do que vai acontecer. O que eu tô Se continuar do jeito que está, vai acontecer isso. O que eu estou dizendo, o que eu discuto, Edivar, é essa discrepância. Se eu estou no Instituto estou falando sério agora, se eu estou no Instituto Matemático, eu não cravaria que um time que tem 3 pontos a mais. Porque se você for levar em consideração número, é número. Se você for levar em consideração quem vai jogar na casa do adversário, quem está melhor, se tem desfalques, é outra coisa. Mas se fosse analisar também esse lado, se analisasse que o Vasco vai jogar na ilha contra o Sport e que a diferença hoje é de 3 pontos, eu jamais colocaria que um dos dois tem 70% de chance de subir. Eu não colocaria. Mas é um site de estatística. E se ele não colocar, ele está errando a ciência. É que essa ciência ela não me convence com tanta discrepância. Se ele dissesse assim, o Vasco tem 50% de chance de subir, 50%, o Vasco tem 60% e o Sport 40%, eu tô quieto. O Vasco tem 3 pontos a mais, tem uma vitória a mais do que o Sport. Mas você botar que o Sport tem 19% de 3 jogos... O Sport joga quantos em casa? 2 e 2. O Vasco joga 2 e 2, o Sport joga 2 e 2. Todo mundo joga 2 e 2. 2 dentro e 2 fora. Só que a diferença agora vai ser a seguinte. O Sport vai jogar contra o Vasco aqui e quando passar esse jogo, se o Sport encostar no Vasco, o Vasco passa a ter 2 jogos em casa e um fora e o Sport passa a ter 2 jogos fora e um em casa. Essa vai ser a diferença básica. Quando terminar esse jogo, essa rodada entre Sport e Vasco. Guga, Bahia e Grêmio já foram? Já subiram? Não. Grêmio já foi. Grêmio tá com a faca e o queijo na mão, Grêmio já foi. Vai ganhar do Bahia e vai. O Bahia não. O Bahia tem que ganhar 2 jogos, né? Pelo menos para fazer 62, 59, 62. Dos 3 jogos que ele vai ter aí, se ele perder pro Grêmio, né? Ele vai ter que ganhar 2 jogos. E ele tem 2 em casa. São contra 2 times que estão emergindo, né? Vila Nova e Guarani. Mas eu acho que o Bahia ganha esses 2 jogos e sobe. O Bahia joga com Vila Nova e Guarani, né? Isso. Mas no final ele tem uma. Além do jogo contra o Grêmio, ele tem uma pauleira no meio aí. Não estou lembrando qual é, não, porque eu estou sem nada aqui. Eu estou falando com a cabeça, só com a memória. Mas o Bahia pega o CRB no Rei Pelé. CRB vai querer nada. Vai querer mais nada com a vida o CRB. Mas é de tradição, time de camisa, e o jogo é lá no Rei Pelé. Uma malinha preta vai bem, final de ano, entendeu? Uma malinha. Só tem malinha preta se jogar na arena. Se jogar na ilha, não vai ter malinha preta. Não, mas a malinha... Eu entendi. Resta um bocadinho ainda de Gustavo e Micael, pô. Ainda tem um bocadinho de Gustavo e Micael, entendeu? E de Maílson. Foi vendido recentemente. Ainda tem um bocadinho que dá para dar pro CRB. Agora, se você chegar para os jogadores do Sport na última rodada e disser o Sport precisar de ganhar o jogo contra o Vila Nova e do Bahia tropeçar contra o CRB, e você chegar para o jogador do Sport, vou tirar um bocadinho aqui para dar para o pessoal do CRB. Não quero saber de CRB, não. Traz para cá e dá para nós aqui, que nós faz a nossa parte. Agora, Félix, não quero saber, não.
É mais ou menos assim, né, Gustavo? Agora, Léo, antes só de encerrar, uma curiosidade daquele ano de 2011 que a gente lembrou, o Sport só sobe aquele ano, dos 5 jogos, ele tem que ganhar, ele ganha 4 e empata 1, né? Empata contra a Barcelusa, né? Aquela portuguesa que estava voando, 2-2. Mas ele só sobe porque o Vitória amarela na penúltima rodada contra o São Caetano no Barradão. O Vitória estava ganhando de 1-0 até os 35, 36 de segundo e toma a virada do São Caetano. E o Sport toma a vaga do Vitória. Como você disse, a portuguesa estava muito forte, mas já tinha garantido, né? Já tinha se garantido. Já estava, já estava. Já estava garantido, então não jogou com o pé. Aliás, foi mais ou menos o troco do que o Sport fez pela portuguesa. Eu transmiti um jogo para o Sport TV em que a portuguesa ela estava precisando ganhar do Sport aqui na ilha para não cair para a Série C, para a terceira divisão. E reza a lenda, e essa lenda tem nome de alguns jogadores, que eu não vou dizer aqui, mas essa lenda reza que os jogadores do Sport tiraram o pé na reta final, porque ele, o Sport, já tinha subido naquele ano, e a portuguesa tinha que ganhar. O Sport botou 2-1 sobrando em campo, a portuguesa tensa, eu transmiti esse jogo, e eu acho que foi a primeira vez na vida que eu gritei um gol de um time de fora com um tom mais alto do que um gol de um time daqui. Porque eu me coloquei na pele dos torcedores da portuguesa do lado ali do Canidé, onde tem umas padarias ali, a galera lusitana ali, a galera lusa. Eu fiquei imaginando como aqueles caras estavam pulando de alegria com aquele gol. Então, eu gritei o gol de empate. O gol de empate foi aos 40 do segundo tempo. E o gol da vitória de 3-2 da portuguesa foi já aos 44 do segundo tempo. E eu gritei no tom lá em cima, mesmo se tratando de uma derrota do Sport, de um time de Pernambuco, porque o Sport também já tinha subido. A portuguesa deu meio que o troco. Tava nem aí, não tinha muito a fazer, coisa e tal. E o Sport foi lá e conseguiu subir naquele ano. Acho que a gente fechou bem, né? Ficou faltando nenhuma observação, não, né? Só agradecer. Não. Só agradecer o pessoal todo que passou aqui, que entrou aqui. Muita gente mesmo. Muito obrigado pela audiência. Ó, gente! Que susto! Ó quem entrou aí no final. Ó o susto que eu tomei. É Adeval, não é Adeval, não. Esse é sem H e não tem R. É Adeval 74. Fica na tua, defunto, que a tua hora vai chegar, é amanhã. Menos de 24 horas e contando, amigão. Amanhã o bicho pega, ó. Eles estão descontrolados. Eu não sei se começo com essa, ou se eu começo a live. Dá uma sugestão aí pra gente fechar. Ou se eu começo com sola. Eu não sei como é que eu vou começar a live agora. Ele vai abrir com os 70% do Vasco na mão. Valeu, Edmar. Com essa a gente encerra. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.